O Egito ele é um oásis, ou seja, ele é um jardim em meio ao deserto, ladeado ali pelos desertos do Saara e o deserto da Líbia. Em meio a esses desertos, em meio à região árida e seca, nós encontramos uma mancha verde. Essa mancha em meio ao deserto, certo? Há um período do ano, de julho a novembro, que o Rio Nilo passa por um período de cheias, certo? E essas cheias, elas deixam as margens do rio fertilizadas. E essas cheias acontecem porque a nascente do Rio Nilo está lá no coração da África, certo? Lá no Lago Vitória, na região equatorial quente e úmida, portanto com chuvas abundantes. Os egípcios eles davam um caráter divino para o rio, porque como eles não sabiam onde que nascia o rio, né? Então, e não havia muitas chuvas ali naquela região seca e árida, mas de repente o rio enchia e voltava ao normal e deixava as suas margens fertilizadas. Águas que caem das pedras no véu das cascatas. 10.000 anos atrás, povos seminômades se fixaram ali na região do Nilo, no Vale do Nilo. Esses povos, eles viviam de caça, coletando frutos, certo? Tentando domesticar animais. Os povos seminômades, eles viviam em aldeias. Essas aldeias eram chamadas de nomos e elas eram chefiadas pelo nomarca, certo? O nomarca, ele fazia o papel de rei, de juiz, de militar, certo? Os nomos, eles eram independentes, mas assim, quando se tratava de uma obra gigantesca, uma obra grande, certo? Havia cooperação entre eles para finalizar a obra. Assim vai surgir então o Baixo Egito e o Alto Egito. Mas lá no governo de Menes vai unificar, certo? Menes vai travar uma guerra e vai unificar o país. Menes, que governava o Alto Egito, ele vai conquistar o Baixo Egito e ele unifica o país. A gente pode dizer que no Egito havia um governo teocrático, certo? Teocrático porque teo significa Deus e crático, governo. Governo de Deus. E isso quer dizer então que nós vivemos o quê? Uma democracia. Cracia, governo, demônio. Alguns historiadores chamam o modo de produção, certo, das primeiras civilizações, ou seja, do Egito e das civilizações mesopotâmicas, eles chamam de modo de produção asiático. Como que era esse modo de produção asiático? Aqui no caso do Egito, o Estado, ou seja, o faraó, ele era proprietário do Egito, de todas as terras do Egito, certo? Mas os camponeses, eles tinham a posse da terra. Ou seja, eles trabalhavam na terra, mas eles tinham que pagar para poder trabalhar nessas terras. E aqui não funcionava muito com a moeda, no caso, certo? Os camponeses, eles produziam, e aí depois de produzir, certo, eles tinham que pagar com os seus produtos tributos ao Estado, no caso, ao faraó. No Estado, o faraó, certo, ele tinha grandes armazéns. E nesses grandes armazéns, ele armazenava o excedente das produções. Ou seja, os tributos pagos eram armazenados ali. No Egito, a sociedade era mais ou menos dividido assim, certo? O faraó estava no topo da pirâmide e logo abaixo desse topo da pirâmide vinham os nobres, os sacerdotes, os militares, os escribas, certo? E mais abaixo ainda vinham os artesãos, os camponeses e na base da pirâmide nós tínhamos ali os escravos. Vale lembrar aqui que no Egito não tinham muitos escravos, certo? Eram mais camponeses, uma vez que a questão religiosa, né, faraó era o Deus, então eu tenho que agradar o Deus, certo? E se eu tenho que agradar o Deus, eu não preciso ser escravo, eu vou fazer para agradar o Deus, no caso, faraó. O Antigo Império ele vai do ano de 3200 ao ano de 2300 a.C. Aqui nós temos os governos da terceira, da quarta e da quinta dinastia. Aqui os faraós já eram ricos e poderosos. Djoser fez parte da terceira dinastia.
Zoser foi um faraó que construiu uma pirâmide escalonada, certo? Para que pudesse guardar o seu corpo e que o seu corpo futuramente pudesse encontrar a alma, né? E enfim, viver a vida eterna. Nós temos aqui também, na quarta dinastia, os faraós Quéops, Miquerinos e Quefren. Na ordem cronológica seria Quéops, Quefren e Miquerinos. Na dinastia desses faraós foram construídas as pirâmides da planície de Gizé. Nós temos aqui também a construção daquela esfinge, aquele monumento onde nós temos ali o corpo de leão e a cabeça de ser humano, certo? Foi Quéops quem construiu esta grandeza, esta obra colossal. Em 1798, Napoleão Bonaparte e a sua galerinha chegam no Egito e encontram e se deparam, na verdade, com essas obras colossais. A galerinha do Napoleão Bonaparte, com os seus canhões, certo, acertaram o nariz da esfinge. Napoleão, você e a sua galerinha, vocês vão quebrar o nariz da esfinge das suas vozes. O Médio Império ele vai do ano de 2050 até o ano de 1750 a.C. Aqui no Médio Império nós temos o faraó Mentuhotep I. Mentuhotep I ele estendeu o seu poder sobre todo o Egito. Ele inaugura então a nova Idade de Ouro do Egito. Mas essa Idade de Ouro ela acaba em 1750 a.C. Em 1750 a.C., os iscos, um povo de origem asiática, invadem o Egito e eles acabam, por fim, com a independência dos egípcios. E aqui também nós temos o fim do Médio Império. Os iscos introduzem no Egito o cavalo, os carros de guerra e o bronze. O Novo Império ele vai do ano de 1580 ao ano de 1080 a.C. Aqui no Novo Império nós temos o governo de Amés. Amés foi quem expulsou os iscos do Egito, aquele povo estrangeiro, povo asiático que havia invadido o Egito. Amés não só expulsou os iscos, como ele trouxe Tebas novamente como capital do Egito. Mas não durou muito tempo. Com a ascensão de Amenófis IV, em 1372 a.C., nós temos uma nova capital. Por quê? Amenófis IV, ele tinha a sua mulher ali na cabeça, meio que comandando ele por trás do jogo. E aí, o que aconteceu? Amenófis IV, ele estava com ciúmes. Mulher estava. Tu és cego! De um deus, o deus Amon. Enfim, o clero tébano, ele cultuava o deus Amon. E aí, como brigar com um deus? Simples, só criar um novo deus. Afinal, nós temos aqui um povo politeísta. Amenófis IV, então, criou um novo deus, o deus chamado Amon. Errou! Morri! Amenófis IV, então, fez uma reforma religiosa. Ele criou o deus Atom. E ele não só criou o deus Atom, como ele mudou o seu nome. Sim, ele mudou o seu nome para Akhenaton. Voltando aqui na questão da capital. Amenófis IV, que agora se chamava Akhenaton, ou seja, o servidor de Atom, criou uma nova capital chamada Akhetaton, o horizonte de Atom. Afinal, o clero tébano não gostou muito dessa imposição. Então, nós temos aqui a tal guerra civil dentro do Egito e o fim do novo império em 1080. E morreu! A Baixa Época ela vai do ano de 1080 ao ano 525 a.C. No reinado do faraó Assurbanipal. Você queria se chamar Assurbanipal? No mandato de Assurbanipal, o Egito é devastado 2 vezes pelos assírios. Em 525 a.C., nós temos ali o faraó Psamético III. No governo de Psamético III, o Egito é invadido, mas desta vez o Egito é invadido pelos persas. O rei Cambises, rei dos persas, dilacerou o Egito. Ele acabou com o Egito. E o Egito, agora, ele só vai retornar quando ele é conquistado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande e seus generais, os macedônicos, eles invadiram o Egito e conquistaram essas terras. Alexandre o Grande morre e seus generais dividem as suas terras. Nós temos aqui os reinos helenísticos. Enfim, quem fica com a parte do Egito é Ptolomeu III.
Morri!